Desce, Moisés, porque o povo fez um bezerro para adorar. Então o Senhor ordenou a Moisés, no momento do concerto do Senhor, da lei, a crise, né? A crise existencial, a crise do ser humano. E isto é para a gente entender o mais importante de todas as coisas e o momento mais importante daquela trajetória, daquele caminho, daquele percurso que o Senhor estava fazendo com que o povo vivesse, passasse naquele presente momento, era assim esse concerto. Era uma lei, eram leis, né? Por vezes, esta era a lei do Senhor, né? Então, as tábuas, né? Não a tábua, mas as tábuas do concerto do Senhor estavam nas mãos de Moisés, e com rompante de ira também, Moisés lançou no chão. E quando o Senhor respondeu, desce, Moisés. A mente deste Deus diz para a gente as coisas que são necessárias. E a mente do homem contradiz o momento, a situação, a divergência, a diversidade na vida. Nós não temos capacidade. Deus é este que diz que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então Moisés viveu uma situação de crise psicológica naquele momento, da falta de compreensão desses que não viveram a mesma profundidade que Moisés, com o entendimento de Deus e a maneira que Moisés viveu, tendo este conhecimento com Deus. O povo fez um bezerro de ouro para adorar, e o Senhor respondeu a Moisés, vai, Moisés, desce, que o povo fez um bezerro para adorar. Para a gente ter ideia do transtorno que muitas vezes acontece na vida do homem, que a gente pratica muitas vezes aquilo que Deus não se agrada, que Deus não quer. Mas aí a gente pensa e entende da forma mais prática hoje do que anteriormente. Então a gente pensa dessa forma. Eu pude observar e disse, mas o Senhor não deu a eles entendimento com a minha mentalidade, mas o meu pesar de consciência me fez entender que a prática do Senhor, com aqueles 40 anos, era parte de ser entendido por eles. Não é pouco tempo para a gente, para nós sermos parte da estrutura santa do Deus vivo, do templo santo do Deus vivo, do corpo de Cristo Jesus. É preciso nós estarmos capacitados, é preciso nós entendermos sobre as coisas. E de fato nos acontece. Então a gente vê em 1 Coríntios 9, falando sobre a maneira de nós sermos e a falta de capacidade. No capítulo 3, a gente observa, do livro de Coríntios, falar sobre a maneira de menino, da arte que a gente vive, conscientizando as nossas vidas ser contraditória ao querer de Deus, né? Então ele cita em 1 Coríntios 3 sobre a fragilidade ainda da nossa falta de capacidade. Para a gente é assim, para Deus é transtorno psicológico, falta de conhecimento, de capacidade e de prática daquilo que ele vem nos dizendo já, estarmos preparados. Então assim diz o Senhor Jesus. As nossas vidas é parte do prático do Senhor. Nós vivemos a estrutura de um corpo santo. Então é a parte do Senhor Jesus Cristo nos orientar sobre isso e nos trazer a capacidade de reconhecer que muitas vezes a gente passa crises, a gente passa práticas e a gente vive práticos, mas não entendidos. A gente consegue cientizar naquilo que a gente vivencia ser parte de Deus, maneira de Deus, agir de Deus, mas não é a parte de Deus. O Espírito Santo é este quem nos direciona, é este quem nos capacita e quem nos traz a consciência daquilo que é necessário para vivermos. A falta que às vezes nós temos e a falta de consciência que nos faz
compreender a situação a qual a gente muitas vezes passa é a falta de praticar naquilo que é necessário. Então há discernimentos que são necessários, parte fundamental de Deus. É este quem nos capacita, é Ele quem nos orienta e é Ele quem nos faz crescer. Então ele diz para a gente muitas vezes, e já me aconteceu, e eu inconsciente disso, disse ao Senhor que ainda não era parte daquilo, da intenção de Deus em mim, disse cresça mais um pouco, e eu disse, eu cresço, Senhor. E agradeci a Deus, mas entendendo ser parte de mim e da estrutura que Ele queria para mim. É a parte que nos faz entendermos que o Senhor Deus diz assim no percurso de nossas vidas. E é assim que tem feito em minha vida, em sua vida, e que a gente não vislumbre. A ignorância, muitas vezes, traz este ápice ao homem de adoração. E a parte que nos faz o Senhor Deus compreender é a maneira de estarmos ativos no corpo santo de Cristo. Que Deus entenda a sua maneira hoje de agir e traga a você total, plena consciência daquilo que Ele quer lhe dizer. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.